Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de maio de 2011, domingo. O verbete é 1944, 4 páginas, 37 elogias e 10 máximos. O tema, bônus parapsíquico. A especialidade é a crescendologia. Para aqueles teletertulianos que estavam reclamando aí, está faltando a gente voltar em parapsiquismo, eu quero lembrar que esse de hoje tem muita coisa aí para a pessoa pensar. Definologia. O bônus parapsíquico é a bonificação, abono, prêmio, vantagem, concessão, suplemento, ou dividendo extra de bases extrafísicas atribuídos pelo max-mecanismo interassistencial multidimensional à consciência mini-peça, autolúcida, merecedora em função de empreendimentos da interassistencialidade consciencial bem-sucedidos. A paratécnico-pensenidade, o valor agregado evolutivo, a correção da conduta pessoal, o estímulo extrapauta, o ônus do bônus parapsíquico, sendo a responsabilidade pela retribuição interassistencial. O ônus do bônus, o valor agregado parapsíquico, o saldo positivo da ficha evolutiva pessoal, os dividendos parapsíquicos extraordinários e imprevistos, a premiação do desempenho cosmoético do alto parapsiquismo, a inexistência de bônus parapsíquicos indevidos, o extrapolacionismo parapsíquico enquanto bônus de boas-vindas a futuro patamar evolutivo. Na taxologia tem 10 categorias de bônus parapsíquicos básicos, mais comuns na condição de acréscimos evolutivos decorrentes dos altos esforços da consciência lúcida. Na tipologia tem 8 tipos de bônus quanto à qualificação. Na remissiologia, em 15 itens, nós destacamos estímulo extra-pauta, extra-teneps, extrapolacionismo, extra-proex e know-how evolutivo. Frase enfática. As consciências lúcidas dedicadas à consecução satisfatória da programação existencial, interassistencial, em bases paraperceptivas, são sempre aptas a receberem o bônus parapsíquico. Você já recebeu algum tipo de bônus parapsíquico? De qual categoria? Eu quero dizer que esse verbete de 4 páginas tem 4 coisinhas para consertar. Remuneração complementar na etimologia não precisa da itálico. Na estrangeirismologia, evolucionário deve vir entrar depois de tertuliado, para ficar tudo os áreos, um depois do outro. Aqui na parapatologia, a futuro patamar tem aí um sinal que está errado. Não tem nada a ver com isso, esse acento. E outra coisa, no bônus retrocognitivo tem com passageiro, é com os com passageiros, faltou o os, por omissão. Eu quero dizer também que tem 9 palavras sesquipedais. Tem 4 siglas que estão sendo usadas nesse verbete. Com isso, nós estamos dando um resumo aí da avaliação das 4 páginas. Tem 4 coisas. Agora, questionamento. Gostaria de saber sobre os suplementos alimentares, como as vitaminas C e outros comprimidos, como as vitaminas de A a Z, para complementar a alimentação diária. Isso é uma coisa ruim para o corpo? E também aquelas pessoas que tomam suplementos alimentares, massas, para aumentar a massa magra do corpo e poder ficar mais saradas e bonitas. O que o senhor acha dessas indústrias de suplementos e vitamina para aumento de massa que as pessoas usam para melhorar sua performance dos seus treinos na academia? Não, e que eu vejo é o seguinte, todo excesso é negativo. Agora, eu sou 100% favorável aos suplementos alimentares. É tanto que ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Que eu tomo. O que eu tomo é o Ultra Preventive Third 3. É produto americano, que é muito bom. Eu tenho experiência disso há cerca de 2 ou 3 décadas, sei lá, há muito tempo.
Isso aí eu faço porque nos Estados Unidos eu via que os médicos usavam justamente esse suplemento. Então eu procuro seguir aquilo que os médicos usam. Quando são médicos, mais ou menos lúcidos, porque tem uns colegas da gente que fumam, que falam a favor de álcool. Está cheio de gente doida, em qualquer profissão. Isso faz parte do serviço. De modo que, se a pessoa não abusar, vale a pena. Agora, esses caras que ficam tomando aí hormônio, milhões de coisas, são os loucos. Isso é a vigorexia. Isso aí é negativo. É o processo, muita musculação, halterofilismo, esses nomes todos que sempre existiram. De vez em quando tem um que está na ponta. Atualmente, eu acho que ainda é fitness, musculação, não é isso? Agora, eu sou favorável a pessoa fazer caminhada. De preferência na esteira aeróbica, é essa profissional grande que mostra tudo para a pessoa como é que é. E outra coisa, junto da esteira tem que ter uma balança para o peso, que a gente estava falando ontem. Outra aqui, desde que comecei a fazer o estado vibracional, surgiram algumas sinaléticas que ainda não sei o que significam. Por questões particulares, não faço EV por vários dias, porém a sinalética não diminui. Uma vez que se desenvolve essa faculdade, ela não desaparece se não praticar mais o EV. Olha, se a pessoa pegar e ela fixar a sinalética, ela não desaparece, não. Enquanto ela estiver com esse corpo, aquilo funciona. Na outra vida, tem que acertar tudo com o novo corpo que a pessoa vai ter. Mas nessa, o negócio vai até a cremação ou a sepultura. Outro. Tirando a questão do orientalismo e a profundidade da sua ciência, pode-se afirmar que há muitos pontos convergentes entre a teosofia e a conscienciologia. Olha, não adianta fazer negocinho. Teosofia é muito bom, mas tem muita tolice e muita coisa inventada lá pela Blavatsky com os negócios todos. Eu não estou de acordo, não. Agora, é lógico, na hora que estuda o corpo mental, que eles estudam, está de acordo com a gente, alguma coisa tal. Isso não há dúvida. Mas não vamos misturar as coisas, não, porque não adianta, a teosofia não dá. A Blavatsky errou numa coisa básica. Ela proibiu praticamente o desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos e das parapercepções. Ela não queria criar problema com isso. Não sei qual foi o interesse dela. Porque ela teve até sessão de materialização na época da Allan Kardec, em 1875. Então, e outra coisa, ela não era tão boba, ela andou lendo, ela copiou um monte dos textos antigos, fez livro, tudo na base da cópia. Era uma mulher muito inteligente, muito culta, ajudou muita gente. Mas tinha umas tolices, esse negócio é uma tolice enorme. Por que ela proibiu? Só para ser diferente do espiritismo? Ela sabia, ela participou de sessão espírita. Outro, os bônus parapsíquicos costumam acontecer logo em seguida da atuação interassistencial realizada pela Consim, ou pode haver uma lacuna, um gap, entre a ação e o recebimento dessas premiações pelos nossos desempenhos cosmoéticos. Não, você esqueceu de uma coisa. Existe uma acumulação de mérito. A pessoa vai ampliando aquilo, depende do saldo dela. Chega num ponto também que ela está mais predisposta do ponto de vista de competência. Ela está mais apta, veterana. Ela tem mais jogo de cintura. Entende? Então ela está preparada para receber alguma coisa a mais. O processo todo é esse. Então, há uma acumulação de desempenhos. Agora, como discernir um bônus recebido do maxi mecanismo assistencial de uma fase positiva em que a consciência esteja passando? Olha, o processo é ver o que é que tem de novo. Presta atenção nesse verbete, que ele vai te dar uma opção de ideia. É bom ler lá o que tem na taxologia e principalmente na tipologia. Por exemplo, eu estou falando aqui de paravoluntariado, mega euforização, parapreceptoria, fase pós-assistência, volitação revigorante, tudo isso está aqui. É a pessoa pensar nessa situação, que isso aí vai dar uma ideia do processo do bônus. Olha o que você tem. Se a pessoa anota todas as vivências dela, ela vai ver aquilo que acontece de novidade a cada semana. Isso aí é importante. Com a acumulação, ela vai ver o que ela recebe ou não. Agora, que os amparadores e que a turma do Maxi Mecanismo ajuda as pessoas, ajuda, porque quem tem mais interesse da gente melhorar? São eles lá que tem. Não somos só nós. São eles. Quanto mais você melhorar, melhor
como voluntária, para assistência, o assistente perante eles. Na definologia, a palavra atribuídos não é singular. Vamos ver. O bônus parapsíquico é a bonificação, merecedor em função da atribuídos. Não aqui. É a bonificação, abono, atribuídos. Não, porque estão a sério, né? Tem uma série, eu acho que está no plural mesmo. Está certo, né? É o plural mesmo. Porque aí é uma série de condições. Muito obrigado. Quem está falando aqui é a Cris Nievas. Toda vez ela manda alguma observação. Ouvindo a tertúlia de quarta-feira passada, onde o senhor fala ter sido o pai da monja e irmão gêmeo do transmentor, pensei, se o senhor tivesse seguido com eles, a monja e o transmentor, não teríamos a conscienciologia, os intermissivistas também não teriam encontrado com o senhor. Isso não quer dizer nada. Poderia ser que um deles tivesse aparecido no meu lugar. Vocês iam lucrar muito mais do que comigo. Estou errado no meu modo de pensar? Totalmente. Poderia falar isso que eu estou falando. Seria muito melhor, eu acho. Eu sou, pé de chinelo perante esse povo. Agora, na parafatologia, terceira e quarta linhas, os dividendos parapsíquicos extraordinários e imprevistos. Esses dividendos extraordinários e imprevistos são os citados na taxonologia, sim, por aí. E mais alguma coisa que é só você pensar. Olha a enciclopédia, vê o tanto de processo que tem. Olha lá todas as especialidades, está escrito assim, parapsicologia, para percepciologia, para alguma coisa de para. Você vai ver o que é que tem. A maioria é para percepciologia ou auto-para-percepciologia. Olha esse que você vai ter mais ideia. Caso não seja, poderia citar algum desses dividendos, é o que nós estamos falando. Tem mais coisa por aí. Por exemplo, o processo até vai chegar a um ponto que vai ter a dragona parapsíquica, o processo o tipo de sanguíneo doador universal e outras cositas mais, coisinhas secundárias, mas que isso aí, no fim da história, tudo pega. Outra coisa. E os detalhes do macrosoma, que a gente não está falando? Eu só falei macrosoma aí, mas não estou dizendo. E o macrosoma? O que pode ser? Outra coisa, o paramicrochip, que mundo que não é esse? É o universo isso aí. O que é que pode ser? O que colocar na sua cabeça? Então tem que ver isso aí, o negócio é muito maior do que a gente pensa. Agora, gente, eu queria falar que o Conselho dos 500, a democracia pura na Cognópolis Fóssil, vai exercer a sua cidadania evolutiva. Você tem que aparecer lá. É domingo que vem, daqui a uma semana, no dia 5, às 3 horas da tarde, no discernimento. A pauta, moradia de voluntários em campo conscienciológico da Cognópolis Foz do Iguaçu. Deliberar sobre as diretrizes gerais. Plano viário da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que definiu a abertura de uma rua que cortará ao meio o campus da Sinvex. Deliberar sobre o plano alternativo oferecido pelo discernimento. Comissão de gestão do Conselho dos 500. Eleição de 4 novos conselheiros para a comissão. Plano de zoneamento do bairro Cognópolis. Apresentação. Então, vamos observar bem isso e como é que nós ficamos. E tem aqui uma bela foto que eles colocaram embaixo. Bela foto, não, desenho, né? Muito bacana. Então, mas a foto vai ser daqui uns dias, quando estiver pronto. É isso? Agora, falando aqui sobre o processo de bônus parapsíquico, eu queria lembrar para vocês que é muito importante para a gente estudar o parapsiquismo, é o mental soma. Psicossoma é preciso a gente saber e levar em consideração para acabar com ele. Quer dizer, diminuir a influência que ele tem na vida da gente. Mas o negócio todo é mental soma. Então eu quero mostrar aqui para vocês 2 tópicos que são desse dicionário que eu estou compondo. Mais ou menos isso que eu vou ler aqui. Osmosologia. Osmose, vocês sabem o que é osmose? É a gente aceitar ou perceber, né, a influência de alguém, etc. Chupar o outro. Isso é que chama osmose. Sob certo aspecto, é assimilação. Assimilação simpática. Então, é assim. Mas então, veja, osmosologia. Os holopensenes da biblioteca ou da livraria, quando essas instituições são bem mantidas, oferecem as potencialidades energéticas do discernimento
e da hiperacuidade do mental soma para as consciências que sejam predispostas. Então, somente por estar naquele ambiente e refletir, sem ler, sem abrir um livro ou ler livro qualquer, a pessoa pode aurir neo-ideias e reciclagem intelectuais. Seria uma espécie de osmose mental somática, espontânea, derivada das potencialidades, das essências do óleo pensante das obras escritas acumuladas que estão lá dentro. Vocês estão entendendo, né? Então, isso é osmose mental somática que predispõe o processo da hiperacuidade e amplia o discernimento da pessoa. Por isso que é importante. Lá, na epígrafe, no holocico e na holoteca, permite isso. A epígrafe já permite. Eu, às vezes, vou para lá e sinto, na mesma hora vem um monte de coisa. Eu sinto a força das ideias. Lá em casa, na minha biblioteca, o povo chegava lá e não sabia. Dava o fenômeno na pessoa e, de vez em quando, eu tinha que trazer café, ou dar um leite, ou um chá, uma água fria, alguma coisa para o povo, porque dava um impacto. Entende? Outra coisa, vocês sabem que tem aquele impacto da arte. Por exemplo, lá na Vergeria, o Uffizi, lá em Firenze, em Florença, a pessoa chega lá e tem aquele impacto. Às vezes ela desmaia, tem que trazer o psiquiatra, o psicólogo para tratar. Isso é a síndrome de Stendhal, entende? Agora veja, isso aqui equivale a síndrome, não é do Stendhal, mas é do escandalau, que o negócio é maior ainda, que o negócio é muito maior, que é mental somático, não é psicossoma. Aquele lá é psicossoma e instintual, é um processo mais de subcérebro abdominal. Agora, outro, seguindo a mesma linha, é a logicologia na história. O caminho da lógica, como vocês sabem, que é esse que começa aqui em cima, aí na Moreira, e vai até na porta do holociclo, esse caminho da lógica do CAEC foi construído com a cobertura apropriada. São 250 metros de comprimento, com defesa lateral de arbustos e colocação de bustos dos gênios da humanidade, os bustos enfeveirados, a fim de fornecer a quem chega e se dirige ao holociclo e à holoteca o assentamento do óleo pensene adequado, a autorreflexão mental somática e a se definir sobre o que essa pessoa se definir. O que ela vai fazer lá, em tais óleo pensene culturais, quer dizer, no holociclo e na holoteca. Agora veja, essa construção foi feita de propósito, chamada caminho da lógica. Eu que dei esse nome. Mas poderia ser também, se vocês quiserem, a trilha da racionalidade, capaz de despertar as reciclagens prioritárias das neo-ideias ou neo-verpons no voluntário ou visitante, homem ou mulher. Assim que eu chego aqui. Então a pessoa vai pensando. Outra coisa que eu sempre falava, que o ideal seria que a pessoa descesse fazendo exame de expansão pulmonar. Ela respira, faz aquela respiração na hora que ela desce. Que isso vai aumentar a oxigenação cerebral, melhora mais ainda as inspirações que ela vai ter. Isso que eu falo isso desde que nós fizemos o caminho da lógica com essa ideia. Agora, ele tem funcionado. Tem gente que chega aqui que não sabe nada disso. Primeira vez que vem. Chega e fala. Não, houve alguma coisa. Eu comecei a sentir isso a hora que eu entrei aí no meio dessa caminho verde que tem aí. Que é um túnel verde que nós fizemos. O caminho da lógica é isso. Agora, a gente nota essas coisas devido ao processo também dos, vamos dizer, os amparadores que ajudam a gente. Você já deve ter percebido uma coisa, não sei se já perceberam, mas eu vou falar aqui para vocês lembrarem. Na quinta-feira, quando a gente vai instalar o campo aqui para fazer a mega autorização, um monte de gente que entra lá no campo fala assim, não, eu comecei a sentir a hora que eu sentei ali. É isso. Então a mesma coisa acontece no caminho da lógica. A hora que a pessoa entra, é como se ela tivesse uma recepção. É aquilo que eu chamo do lava-jato. Então os amparadores já vão vendo o que é que tem, tira se é assediador muito bravo, ou ele sai por ele, ou ele é retirado com boa vontade, muita educação. Né? Entende?
Então é a mesma coisa da pessoa. Não, eu comecei a sentir quando eu sentei ali. Vocês já viram quantas pessoas já falaram isso? Agora, outra coisa. Existe uma outra repercussão disso aí também. São as pessoas, por exemplo, quando nós começamos a fazer o curso SCP-2, a pessoa tinha algum problema, então ela ia fazer o curso SCP-2. Já tinha passado pelo SCP-1, então passou o gargalo mais sério. Então, na hora que ela fazia a inscrição, ela começava a ser assistida. Tinha gente que ia falar, não, eu comecei que mudou tudo a hora que eu fiz a inscrição para o curso. Não foi na hora que eu cheguei no curso, foi antes. Então, isso é que é, vamos dizer, a pré-assistência que a gente fala. Então, é muito importante isso aí. Agora, o caminho da lógica, o Guido, que é o professor que nós temos ali, que eu chamo ele de perseguido, porque está todo mundo atrás do homem, para ele cuidar da natureza. Então, ele está estudando também para ver as paredes verdes que nós temos no caminho da lógica. Aquilo foi feito porque, às vezes, aqui venta demais. Aquilo ali sustenta o processo, cria uma parede verde. Isso aí ajuda, entende? Ele também está estudando essas coisas. Vai plantar lá umas árvores, lá, etc. Tal. Vamos ver como é que nós ficamos com o tempo. Isso aí tudo vai melhorar. Agora, qualquer coisa vocês falam com o Guido. O homem é especialista no assunto. Sabe tudo. Tá certo? Pode falar, João. Agora, aqui na página 38, na tipologia, o item 8, bônus verponológico, você pode explicar melhor como é que funciona esse mecanismo? O bônus verponológico. A verpon captada no pós-fácil da intensificação das conexões paracerebrais para a elaboração da megagescom. O caso aqui é o seguinte. O problema quando a pessoa ela se dedica ao problema mental somático, por exemplo, a fazer um livro, que vai ser a megagescom que ela tem. Se ela se entrosa perfeitamente naquela situação, ela cria um holopensene, que é aquilo que nós chamamos de conceptáculo positivo. Aquilo então fica uma recepção. Você está entendendo? É como se fosse um útero receptivo, de braço aberto, que está esperando a ideia. Aí é a neoverpon. A verpon, que é a verdade relativa de ponta, nova, que aparece. E isso aí, então, é um verpon, é o bônus verponológico. Então, a situação é essa. Agora, isso, ô João, melhorando o caminho mental somático, você intensifica o calibre do ideoduto com os amparadores. Sabe o que é calibre? Ideoduto, você tem uma ideia. Então, o problema é esse. Então, por exemplo, é como se a sua ligação de micro-onda aumentasse 10 volts. Entendeu como é que é? O negócio aumenta. O processo é predispor. A predisposição que nós chamamos é justamente o conceptáculo. Conceptáculo é a concha de recepção. O holopensene adequado para acolher. Entende? Na parafatologia, a terceira e quarta linha, os dividendos parapsíquicos extraordinários e imprevistos. Podia aprofundar, por favor? São esses, por exemplo, que a pessoa tem, que ela nem espera. Então, por exemplo, ela quer escrever alguma coisa pequena. A pouco aquilo amplia tudo na cabeça dela, por inspiração. Ela, às vezes, nem está percebendo. E ela nem atribui o crédito aos amparadores. No entanto, são eles que passaram a ideia. Entende? Isso tem muito extrafisicamente. Eu tive experiência disso, principalmente no século XIX. Eu passava as ideias, a pessoa ficava felicíssima e nem via que era a gente que estava lá instilando o processo. Sabe como é que é? E eu ficava feliz da vida, porque deu certo. Você está entendendo? Não interessa de onde veio, interessa a pessoa fazer a coisa. Agora, extrafisicamente tem muito disso. Agora eu vi que estamos até discutindo aqui que aqui existe uma mistura de conquista com bônus. A pessoa conquistou o bônus, é isso? Conquistou. Conquista é você alcançar aquela vitória, aquele objetivo, aquela façanha, aquele feito, entende? É o processo de você ultrapassar você mesmo, acrescentar um número, um ponto a mais, subir no processo, um degrau na escada, tudo isso é a mesma coisa. Por exemplo, o caso Agora, façanha, feito, conquista, vitória, triunfo, tudo serve aí.
por exemplo, no caso da UFIEX, que você conquistou a UFIEX. Essa aí é das mais bravas Mas é um que bônus tem. também. Das mais bravas que tem é essa aí. Essa você pode comer uma dúzia de manga madura. Você merece. Tá entendendo? O resto tudo é uma manga de cada vez. Mas essa aí não, você pode comer uma porção. Mesmo que depois vai dar algum resultado gastrointestinal, não interessa. Entende? Já é uma aceleração maior. Acelera para um lado, acelera para o outro. Não é isso? Às vezes existe uma confusão entre a conquista e o bônus. A conquista e o quê? E o bônus. Existe uma conquista. A conquista é que permite a pessoa receber o bônus. Permite receber o bônus. É lógico. Sem o que vem primeiro é a conquista. É o feito, é a realização. Aquilo que nós chamamos consecução. Eu evito a palavra execução, porque execução é matar os outros. Tá certo? Eu falo consecução. É o que a gente usa mais. Graças. Tu mandas, viu? Qualquer coisa você pode voltar. Com essa camisa, você tem total liberdade de ação. Eu tenho uma camisa hoje diferente, uma blusa que ela arranjou lá em São Paulo, na última viagem. Oswaldo, na patologia... Na patologia, você podia comentar o último item? Patologia. Fatologia? O ônus do bônus. O ônus do bônus para psíquico sendo a responsabilidade pela retribuição interassistencial. Pois é, a pessoa recebe alguma coisa extra e ela pensa que está tudo bem, está no bem bom e continua assim. Não é. Ela tem que retribuir aquilo. É igualzinho, por exemplo, os aportes aí da Apex. Se a pessoa recebeu, é para dar para os outros, não é para ficar para ela. Ninguém aqui recebeu qualquer coisa nessa vida para vocês. Não. Raciocínio é assim. É para os outros. Aqui, tudo isso está na sua mão. Então você não pensa que você é o dono. Não. Você está proprietário temporariamente. Entende? Isso é que é a coisa que a gente tem que pensar. Mas você não é o dono definitivo. Então vamos pensar bem nisso que a coisa fica mais clara. Outra coisa, e não adianta forçar, que a hora que você dessoma não leva a nada. Leva a sua essência, se é que você tem essência, porque às vezes só tem a consciência sem essência. Essa é terrível ainda, pior ainda, né? É o que a gente chama de essenciologia. A essenciologia depende do que é. A essenciologia já tem no dicionário lá que eu estou escrevendo, já estou falando da essenciologia, do processo. O senhor falou um pouco de inspiração que o senhor dava quando era na condição de amparador. Há um tempo atrás, o senhor também falou de banho de energia que o senhor dava como amparador, né, na Confim. O senhor pode falar mais, assim, qual o momento de dar o banho de energia, qual a inspiração que você tinha e a técnica? Deixa eu explicar. Você vê uma pessoa, se você der uma ideia, uma palavra só, se pegasse na cabeça dela, ela poderia melhorar tudo. Que é aquilo que falta. É aquela gota que falta. O raio laser que falta. O pingo do I do psicossoma. Entendeu? Que falta. Agora, você vê aquilo, mas vê, ela está totalmente bloqueada. É um tronco de árvore de casca grossa. Difícil de ter acesso. Então, o que você faz? Você envolve o ambiente, melhora onde ela vai, procura canalizar as coisas que ela gosta, para ela ficar predisposta à recepção. E começa a ver se melhora o óleo pensene dela, afinando a casca. Até chegar um ponto que você pode, não, agora eu peguei o nó gordo, é onde dói. Aí você passa o exopensene. É assim que os amparadores fazem. Então, por isso que eu falo, se uma pessoa se predispõe, ela recebe muito mais inspiração positiva, porque eles são os primeiros a ficarem interessados em nos ajudarem. É assim que a interassistencialidade aumenta, se amplia, aprofunda. Não tem lógica? A predisposição é um atalho, então, né? A predisposição é o conceptáculo. É a predisposição. Então, isso é importantíssimo.
Agora, por isso que eu falo para as pessoas, acabe com a priorismose. Se você tem as ideias fixadas demais, você está entendendo? Está perdido. Isso aí não tem jeito, não entra novidade nenhuma. Então, a neo-verpon, a neo-ideia, o neo-constructo, você está entendendo? Não tem ambiente, como é que ele vai se infiltrar ali? Como é que ele vai se inserir? Como é que ele chega à lucidez da pessoa? Não tem jeito. Por isso que a gente fala, há pessoas que não têm sede na caixa craniana. Tem granito. Não entra nada. Então isso aí é um problemão. Ela não tem neurônio, massa. Você já viu que a massa do cérebro é mole. Ela não é dura. O que é duro é a caixa craniana, ó. Faz até barulho quando a gente bate. Mas lá dentro não é. Agora tem gente que não. Eles endurecem o cérebro. Tem granito, não entra nada. Então isso é que nós chamamos, que é a priorismose, a pessoa precisa combater isso aí. E diferenciando, por exemplo, o amparador pode dar a inspiração e ele pode promover o banho de energia. Em que horas ele vai escolher entre, vamos supor, dar um banho de energia? Não, banho de energia é sempre antes, para ver se afina o acesso à pessoa, para ver se melhora aquele acesso, para chegar até lá. Amparador não dá ponto sem nó. Depois que já trabalhou com 1000 consis, ele já sabe tudo como é que é. Era o meu caso. Eu passei 214 anos consciente disso. Pensa bem. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. Então, por isso que eu entendi essas coisas todas e viu. Agora, a hora que eu vi aquilo, comecei a pensar, puxa vida, que trabalho que esses serenões, evolucionários não tiveram por esses milênios todos. Aí vem um dos nossos amigos e fala assim, olha, tem planeta pior que esse. Só para chatear, né? Tem planeta que é pior que esse. Então, ó, vocês estão ótimos. Tem coisa pior por aí. Em parte você tem razão. Está tudo certo, tem lógica. Agora aqui, sou tenepsista há 9 meses. Vou viajar e ficarei 4 dias em hotel. Perguntei a um tenepsista e ele disse que já praticou a sua tenepse no banheiro de hotel. Outros disseram que não era positivo praticar a tenepse durante a viagem. O que o professor sugere? Não. Sempre deve praticar a tenepse, chova, canivete ou não. Seja numa cidade, no interior ou debaixo do viaduto. Mas tem que praticar, isso é que é o ideal. Mas o tenepsista tem que escutar o amparador para ver o que vai fazer. Agora, ó, se uma pessoa, ela é, vamos dizer, viajante profissional, que tem que viajar muito, o ideal era não começar a tenepse agora. Quando ela acabar com isso, ela faz. Agora, uma viagem ou outra, esporádica, de uma vez ou outra, eventualmente, todo mundo tem. Isso faz parte. Agora, deve fazer durante a viagem, sim, a maioria. Agora, escuta o amparador. Em Definologia, página 63, última linha, poderia clarear o termo bem-sucedidos? 63, engraçado. Aqui é 36, eu não estou entendendo isso aqui que apareceu. Eu acho que inverteram. Agora, vamos ver onde é que está esse bem-sucedido ou se é de outro. Ah, não, está aqui. A interassistencialidade consciencial bem-sucedido. São os empreendimentos bem-sucedidos. O problema todo é o seguinte, se a pessoa está fazendo e ela está fazendo assistência, isso então é bem-sucedido. É aí que vem. Com isso, então, ela se prepara para receber. Ela tem bônus. Isso é inevitável. A meritocracia, ela funciona dentro do processo da lei evolutiva. Os amparadores evolucionários, serenões, são muito conscientes disso. Outro, gostaria de saber mais sobre psicometria. Poderia me indicar um bom livro para pesquisa? O livro Projeciologia trata do assunto? Alguma coisa, é só se olhar. Pega também e vê tudo que está falando a palavra psicometria. Olha pelo Find, você vai achar muita coisa. Olha também na internet. Agora, tem um livro que chama A Alma das Coisas. Agora, qualquer coisa você vem aí, que a Holoteca tem muito livro sobre psicometria. O livro mais clássico que tem chama A Alma das Coisas. Procura pelo título, que é o melhor que tem, em português. Gostaria de entender o processo dos nomes. Nessa vida me chamo Olímpio.
Na passada devo ter tido outro nome, na próxima devo ter outro. Ao dessomar, qual nome eu terei durante o período intermissivo? É o nome da última vida sua. A próxima sua intermissão, você é o Olímpio. Pode ser o Olimpinho, mas é o Olímpio. Agora, e no caso dos serenões, o nome da última vida, olha, aí varia. Tem que olhar cada um como é que é. Eu, por exemplo, eu arranjo apelidos para ele, porque tem até uma ou outra coisa que a gente sabe da identidade extra dele, mas eu não chamo. Porque não me autorizaram, nem me falaram para falar. Então eu arranjo um apelido e dou, do jeito que eu chamo aqui, né? Arlindário, por exemplo. O nome dele é Arlindo, eu quero lembrar para vocês, né? Eu chamo Arlindário, por quê? Ele é um dicionário de Arlindo. Então, Arlindário, é o caso todo esse. Agora, outro. A pessoa bradipsíquica pode se tornar taquipsíquica, o que ela precisa fazer? Olha, isso é evolução. Todo brade vai ser taque. Isso é a técnica. Isso é o princípio. Se a pessoa guardar isso, está tudo bem. Então, quem é brade tem que fazer força para ser taquipsíquico. Quem é taquipsíquico, mas vamos dizer, impertinente, é impaciente, esse tem que adoçar o processo, voltar a ser normopsíquico. Às vezes é o ideal. Em tipologia, página 38, item 3, bônus informativo. O senhor poderia comentar? Bônus informativo. A para-informação elucidativa de autoquestionamento vigente recebida durante a intensificação da paratelepatia nas atividades intelectuais amparadas. Olha, aqui eu estou falando da paratelepatia, que é aquilo que nós estávamos falando. Então, essa para-informação, a pessoa está procurando alguma coisa, está fazendo uma pesquisa, está investigando, não sabe o que é. Então ela começa a questionar aquilo ali. O amparador vem e passa para ela uma para-informação, atendendo esse autoquestionamento dela através da paratelepatia. É isso que eu estava falando com o João. Você está entendendo? A pessoa tem que fazer um ideioduto. Tem que ir o negócio pelo micro-ondas de um paracérebro até o outro paracérebro. O paracérebro da consciência amparadora para a consciência que está sendo assistida. Isso aqui é o caminho. Esse aqui é o bônus informativo, aquele que clareia a ideia da pessoa. Por exemplo, isso que na ciência se chama de serendipitia. Isso existe quase sempre devido a essa inspiração de amparador. Outro aqui. Poderia aprofundar em tecnologia, página 37. Primeira linha, a paratécnica assistencial da bonificação do paravoluntariado. O processo todo é o seguinte: o paravoluntariado é justamente o voluntariado de lá que trabalha com a gente. E você que é voluntário aqui, que trabalha no voluntariado humano, quando você se projeta, você também trabalha no paravoluntariado extrafísico. Então, uma coisa puxa a outra. A paratécnica assistencial da bonificação do paravoluntariado. Então, por exemplo, quando a pessoa aqui, ela já começa a atender alguém, já escutando o seu amparador, que já conversou com o amparador do assistido, você já recebe uma série de bônus. Marco, eu estou com uma coisa para te entregar aqui há algum tempo, para ver o que você faz para ajudar esse nosso amigo aqui, tá? Olha para mim isso aqui. É o Valfrido. Você já conhece ele. Você olha para mim o que você faz. Obrigado. Mas, de modo geral, vocês estão entendendo, né, o que nós estamos falando até o momento? Professor Valdo, aqui Sim. no A. Na página 36, parafatologia. Terceira linha de baixo para cima. Você pode falar um pouco dessa premiação? A premiação do desempenho cosmoético do alto parapsiquismo. O caso é o seguinte: se a pessoa, por exemplo, ela trabalha com a paraperceptibilidade dela, ajudando os outros, e ela obtém resultados positivos, quer dizer, ela sai triunfante daquele processo, isso inevitavelmente dá a ela uma premiação. Qual é a premiação? Primeiro, vai melhorar
o óleo pensene dela. Então é a autopremiação, é essa melhorar o óleo Não é pensene. é uma autopremiação se você... Melhorar o óleo até pensene. a rigor, lá no fundo, sim. Sim. Mas a premiação não é dada assim. São mais os amparadores, evoluciólogos. É o processo da equipe do Max Mecanismo Assistencial. Olha aqui o que eu falo, olha aqui, ó. O bônus para si, que é a bonificação, atribuídos pelo Max Mecanismo Interassistencial Multidimensional. A premiação. Então é a pessoa que é mini peça. Eu quase não falo aqui em mini peça, mas tudo isso aqui é sobre a mini peça, de propósito, para chamar a atenção. Muito obrigada. Parabéns pelo verbete, professor. Muito bom. Vem cá, você não é a Tânia, que é a nave capitânia? Sou? Você tem que... Pois O senhor é, garante? Você Eu não garanto, eu recebe não uma sou porção de bônus. Ela não é a líder? Nave capitânia? Valdo, Da esquadrilha? Não é da Valdo, fumaça, não. aqui no Sim. B. Aqui no B. Bom, aqui na página 37, antagonismologia. Você pode falar um pouquinho sobre esse? O antagonismo, bônus parapsíquico, privilégio. O problema é o seguinte, o bônus parapsíquico é uma coisa natural, cosmoética, prioritária, evolutiva, de alto nível. Agora, privilégio significa, no caso, boa vida, ilicitude, criminalidade, erro, omissão, desvio, engano. É outra coisa diferente. Então, o bônus que nós estamos falando aqui é o mérito mesmo real. E extrafisicamente é isso que manda. Uma pessoa, por exemplo, com bônus é que ela chega nas comunex mais avançadas. Por exemplo, todo mundo aqui recebeu um bônus. Qual foi o bônus que você recebeu? Todo mundo já sabe que é o curso intensivo. Até o... Aqui. Ele riu, não falou nada, mas riu. O Flávio, tá entendendo? Ele viu logo. Então, veja, esse foi um bônus básico. Esse aí é o máximo. Agora, veja, não fique lambendo a cria ou usando os seus capitais do curso intermissivo sem fazer nada. Procure arranjar os novos bônus aqui. Neo-bônus. São esses que nós estamos querendo que vocês façam. Cadê o artigo? Cadê o verbete? Cadê o livro? Isso aí é bônus. Quer dizer, nós estamos esperando. Não é isso? Você quer falar alguma coisa? Eu queria voltar, sabe o quê? Naquele banho de energia. Eu fiquei pensando assim, o amparador nunca faz uma atividade com objetivo só. Então, quando ele dá um banho de energia, confirmando alguma coisa o que banho você de energia fez... já é, vamos dizer, a cereja do bolo. Entendeu? Porque já viu a pessoa, quem é, como é que é, já conhece a peça, já viu a estrutura, olha o que é o arcabouço possível das possibilidades, potenciais da pessoa, já conhece tudo. Aí ele fala, não, ainda não dá para acessar. Então ele começa a dar banho de energia. Lá pelo quinto banho, às vezes a pessoa sentiu o quinto. Ela foi para os quintos. Você está entendendo? Não, a minha pergunta é continuando isso, é assim, às vezes, o senhor já falou várias vezes aqui, e eu tenho experiência também algumas vezes, assim, quando você faz uma coisa, você recebe aquele banho de energia para confirmar aquilo. Mas aí, diante disso que o senhor está falando agora, aquilo ali também é para abrir espaço para coisas mais avançadas. Sempre adiante. É isso agora, que ficou... uma coisa que é impressionante, então, o banho de energia é um a hora que a passo, pessoa na fica verdade. traquejada, veterana, mais experiente, madura com o processo, o que acontece? Ela dá um dinheiro para a pessoa, na outra semana ela recebe o dobro daquilo. Eu mostrei isso para a turma do Instituto, que tinha gente que ria na minha frente. Não, você é ingênuo, Valdo, isso é besteira. Nós estamos vivendo no capitalismo, assim, o capitalismo selvagem, você está falando, eu não vivo mesmo, eu vivo no outro. Então, o meu capitalismo não é igual ao seu, eu falava. Entende? Agora, depois teve fatos, gente do Instituto que acompanhou. Entende?
Então a gente dava uma coisa, se fazia uma assistência. Às vezes o próprio instituto, da gente, a gente para o instituto para os outros. Quando passava uma semana, via o dobro em matéria de montante de dinheiro. Isso é um fato. Então, o problema todo, a gente tem que ver isso com o passar do tempo. As experiências da pessoa. Precisa ter traquejo para olhar os detalhes. Não adianta. Então o banho de energia, ele não conclui alguma coisa que você fez. Não, é preparação. Ele conclui e prepara. É fase preparatória. A execução vem depois disso. Com banho de energia, é a chave que abre a porta. A porta de quê? Da comunicação. Senão não há acesso àquela pessoa. Eu entendi. Gente, o bicho, o homem, é tapado. É tapado. O que ele vai fazer? Mas Então, assim, ó, quando você tem por exemplo, você cai em si de um fenômeno qualquer... O homem moderno, homo sapiens sapo, quer dizer, homo sapo sapo, não tem jeito. Mas vê se eu estou... Assim, ó, se você faz um fenômeno, recupera aquele fenômeno, aí você tem um banho de energia para confirmar aquilo... É uma oportunidade que ele teve. Com o passar do tempo, esse banho de energia, às vezes, fica como sendo a primeira sinalética da pessoa. Aquilo fica de uma característica que não tem mais erro. E a pessoa não vacila, ela não duvida. Ela já sabe que já teve muito precedente, muitos exemplos anteriores. Aquilo vai acumulando os precedentes. Você está entendendo como é que é? Isso não tem jeito de fugir. Nós estamos dando um banho de loja aí hoje com essa situação sobre parapsiquismo aqui, a partir desse bônus. Valdo. Sim. Você pode perguntar logo? Eu queria entender uma coisa. Eu até estava escrevendo sobre essa coisa também, o extrapolacionismo, a extrapolação, quando ela é final dentro de um ciclo, né? E ela caracteriza esse ganho de bônus, né? Porque tem umas que são bem marcadas, chegam a ser mega extrapolações, né, e caracterizam a entrada no novo patamar de parapsiquismo. Né? E outra coisa, só antes de você falar, observa bem aqui, valor agregado evolutivo. E depois, valor agregado parapsíquico. Tem 2 valores agregados, que é isso aí. Sim. Um é diferente do outro. Eu já coloquei de propósito. Parapsíquico e o outro qual é? O outro é evolutivo. Sim, tá, mas então eu estou falando... O parapsíquico ajuda a evolução da pessoa do ponto de vista parapsíquico, mas o evolutivo é o geral, porque às vezes a pessoa precisa de uma outra coisa para ela caminhar para o parapsiquismo. Tá, aí vamos falar então do parapsíquico, né, que não indica evolução, mudança de patamar evolutivo imediata, né? Então eu passei lá por um que foi grandão lá, e eu vi na hora aquilo, até hoje não sei direito o que foi, mas é uma coisa tão explícita que você vê. Foi uma mega extrapolação de final de ciclo de mega extrapolações e conferiu um bônus. Outra coisa, é a passagem de um gargalo. Passou um gargalo, né? E vamos colocar como gargalo... Você ultrapassou o gargalo. Vamos colocar como valor agregado parapsíquico, então, né? E aí eu estava escrevendo isso, tal, mesmo sem saber exatamente tudo que implicou, mas ainda sob o enfoque, o referencial da extrapolação. Né? Aqui você dá a conotação já pelo bônus, né? Não por final de ciclo de extrapolação, mas já o ganho. Né? Então, você acha que essa é a melhor abordagem mesmo, né, no final das contas? Porque eu também não estava encontrando um nome definitivo para essa... É mais difícil você mas é bom. denominar a extrapolação. É a medalha que você recebeu. É melhor do que extrapolação final de ciclo, né? Extrapolação explica o assunto, mas o bônus é mais adequado. Pensa bem. Tá bom. Professor, posso fazer uma pergunta? Aonde está? Aqui, professor. Sobre o OFCX pessoal, diz aqui o bônus de 2 décadas de interassistencialidade na TENEPS diária. Sim. Como se chegou a essa conclusão de 2 décadas, professor? Através de um monte de gente que pratica TENEPS. Hoje nós somos milhares. Outra coisa, TENEPS é uma coisa que sempre se usou, mas uma minoria super diminuta de gente mais desperta, entende? Mas sempre se usou. Gente mais, vamos dizer, que acordou antes da hora, se despertou.
Entende? Sempre teve. Quase sempre eram evoluciólogos. Agora, Serenão sempre usou essas coisas. Serenão, às vezes, chega num ponto que ele não precisa mais nem de OFIEX. Ele é o OFIEX. Agora aqui, estou em abstinência sexual por indicação médica há 2 meses. É um homem que está falando. Devido ao nascimento de minha filha. Eu tenho que falar que é homem, porque senão fica parecendo que é a mulher que está de abstinência, mas não é, é homem. Faço TENEPS há 8 meses e vem acontecendo algo curioso. No final da TENEPS, adormeço. E quando isso acontece, tem sensação vívida de estar fazendo sexo. Parece bem mais real e com sensações bem mais reais que na intrafisicalidade. Quando recobro a consciência, fico preocupado, achando que pode ser alguma consciência carente que foi atendida ali, se aproveitando também da minha carência. Em contrapartida, também fico pensando se não seria um amparador promovendo um alívio temporário da minha carência. Poderia me esclarecer algo nesse sentido e exemplificar alguma experiência sua, se teve? Não, o problema é o seguinte. Eu já vi na minha vida só uma mulher que praticava esse processo da assistência através de sexo que saía bem. Ela morava no Botafogo, bairro Botafogo, lá no Rio. Porque é muito difícil isso devido aos íncubos e súcubos, ou seja, os assediadores, os guias cegos. No seu caso, o que eu indico para você é você ver se você sai dessa experiência em paz ou se você tem alguma ressaca energética. Se tem ressaca energética é porque é assediador. Se não tem, é porque pode ser um processo seu, devido à carência, que amplia o processo e aquilo leva pelo lado do sexo. E homem, você sabe que é mais fácil de ter isso do que mulher. Devido ao quê? O processo da ereção fisiológica. O homem tem ereção fisiológica, isso é mais do que normal. Todo mundo que é sadio tem isso, faz parte do serviço. Uma outra coisa que só uma pergunta cretina, só para esclarecer você. Isso se dá mais de madrugada? É a hora que você acorda que você lembra disso? Por exemplo, 5, 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã? Se for, o processo pode ser a ereção fisiológica. Hein? Pois é, mas agora, precisa ver isso aí. Como é que é? Ele não está falando que hora que ele pratica a TENEPS, tá? Não está falando. Outra aqui. Estava em um evento do IPC concentrado no que estava sendo falado. Depois de um tempo, vi um ambiente todo, uma névoa nas laterais e no fundo, mas não vi nenhuma com CX ou com SIM. Isso seria descoincidência vígil rápida? Já anotei tudo para estudo. Mas não é ainda descoincidência vígil rápida, não. Isso é uma clarividência do momento. Anota e vão ver o que acontece. Porque isso aí é fichinha, né? Esse negócio, se eu concentrar aqui, daqui a pouco eu estou vendo a névoa aí. Agora, a névoa, nesse caso, quase sempre, é a dimener, ou seja, a dimensão energética. A primeira dimensão depois dessa é a energética. É essa que a gente vê, holopensene, parapsicosfera, aura dos outros, esse negócio todo. Outra aqui. Poderia comentar, eu não posso falar aqui porque o povo está implicado, né? Então eu tinha que falar, né? Outra coisa. Você lembra do cara que falou que eu falo muito agora? Então eu falo assim, agora, outra aqui. Poderia comentar, exemplificar na antonimologia, página 36, item 1, a perda parapsíquica. Vamos ver aqui como é que está a antonimologia, só para dar atenção ao que estão pedindo. A perda parapsíquica e o acidente percurso parapsíquico. A perda parapsíquica é justamente o contrário do bônus parapsíquico. Então, a perda. Uma pessoa, por exemplo, que estava se encaminhando muito bem, daí a pouco ela faz umas estripulias lá, umas coisas ilícitas, vem o assediador e toma conta dela. Isso é uma perda parapsíquica. Grande. O professor comenta que existem 2 realidades no universo, a consciência e a energia. Na conscienciologia existe a consciência-terapia. O professor concorda com a criação da energoterapia na CCCI? Não, já existe. Todo mundo já tem isso aqui. Tudo que nós fazemos hoje, por exemplo, eu estou falando só de energossomatologia. Isso já tem. Todas as dinâmicas, por exemplo. Pois é, tem a energoconsciência-terapia e tal. Essas coisas tudo já existem há algum tempo. Professor, na aqui, Adélio.
Na patologia, o senhor comenta ali na segunda linha, o ônus do bônus parapsíquico, sendo a responsabilidade pela retribuição interassistencial. Isso ajuda a explicar um pouco a questão que o senhor sempre comenta, que é a interassistencialidade que leva ao parapsiquismo lúcido, né? O senhor sempre comenta muito. Então, o bônus parapsíquico ele ajuda a explicar mais claramente essa questão da interassistencialidade levando ao parapsiquismo, né? O problema é o seguinte, nós não podemos esquecer nada disso. Primeiro, discernimento. Segundo, intenção. A intenção, a pessoa vai ver a prioridade que ela tem. Aí ela vai assistir os outros. Ela pensa em outrem, no alheio, no próximo, ou no pré-próximo, aquele que está próximo dela. Então começa tudo isso. Aí vem o processo de assistência. Na assistência, então, ela vai ver com o tempo que a coisa mais séria é a assistência que tem parapsiquismo. Ela sai da consolação e entra no esclarecimento. Esse esclarecimento maior é justamente o multidimensional, que exige parapsiquismo. Para chegar no parapsiquismo, ela vai ver que precisa mexer com esse negócio que nós chamamos aqui de energia. EC. Ela começa então a trabalhar com EC. Na EC, então, ela tem estado vibracional, tem o arco voltaico, tem média euforização, tem a projeção, que ela começa a trabalhar muito com energia, ela entra na descoincidência virgem. Aquilo vai dar uma ideia para ela, ela acaba fazendo mesmo uma descoincidência natural. Ela sai e mexe no holossoma. Só aí já tem 10 passos diferentes para ela chegar nesse negócio. É tipo um ciclo virtuoso da evolução. Isso, da evolução. É o próprio da pessoa. Não tem saída para isso. Agora veja, tudo que nós escrevemos é dissecando com detalhes, fazendo, você está entendendo? Passando penteando com pente fino, essa é a realidade. Para mostrar o que é que se passa para todo mundo entender. As pessoas às vezes ficam pelo caminho. Elas não seguem aquilo que a gente está falando, a evolução do pensamento que está seguindo. É que a lógica fica muito clara, da interassistencialidade como sendo a base, a chave mestra da evolução. Mas é óbvio, é só a pessoa pensar. São essas pessoas que eu falo para fazer a reflexão de 5 horas. Então, por exemplo, pega essas 10 coisas que eu falei e leva para a reflexão de 5 horas. Se ela tiver dificuldade, escreve com fonte 26 no computador os nomes e põe na frente dela. Qualquer coisa, ela abre um olho e vê quem quer que é o próximo. É uma saída. Você sabe que eu já fiz isso, né? E dei para a pessoa, né? Lá no meu apartamento, lá na Visconde Pirajá. Eu fiz uma listagem enorme. Agora, lá em cima de tudo, eu coloquei para o fulano conquistar a mega sabedoria. E coloquei o negócio. Entende? Durante também muito tempo, eu tinha um processo de sabedoria, que é uma listagem que eu tinha junto de um cofre de aço que havia lá, na porta, assim, na parede do cofre de aço. Eu escrevia aqui para todo mundo que chegasse, lesse, em palavras garrafais, letras garrafais. O negócio disso era a maturidade pela sabedoria. O que é que o povo chama de sabedoria? O povo entender. Que basicamente parece assim, na dúvida, ajude, né? Sempre opte por ajudar, por interassistir, né? Agora, lá no meu escritório, teve uma vez também que eu estava atendendo muita gente, inclusive gente que vinha de fora. Então eu comecei a escrever em vários idiomas que o escritório era um útero parapsíquico, que era uma dificuldade para ele explicar o que era isso. Mas era o jeito. Útero parapsíquico. É o resumo de tudo isso que nós falamos aí. Das 10. Útero parapsíquico. Se você entender isso, você vai longe. Tá certo? Uhum. Quem é mais que está aí com o microfone? Vocês podem falar que nós estamos aqui. Estou bem quente que eu estou fervendo. Reclamaram muito, eu estou na história. Ontem tiveram 30 perguntas de fora. O povo lavou a égua, não é isso? Eles estavam esperando alguma coisa. Saudade eu não sei. Não sei se é bem isso. Valdo, então eu queria perguntar mais, já que não tem ninguém aí, saber mais algumas coisas em relação a esse binômio extrapolação com bônus, né? Assim, às vezes eu fico até angustiado, né? Porque eu já passei por algumas coisas. Escuta uma coisa. Você recebeu o seu primeiro bônus.
Pode ser que tenha sido a sua primeira extrapolação. O segundo bônus já vai ser a segunda extrapolação. O terceiro bônus vai ser a terceira extrapolação. E aquilo vai ampliando. Ampliando no valor, na competência, na assistência que você faz. Tem aquela pessoa que me pergunta, qual o valor desse fenômeno? Assim, depende da interassistencialidade que você tem. Sim. Você assiste mais, com maior intensidade, ou maior número de consciência, isso aí ou não? Então, por exemplo, o verdadeiro valor de um parafenômeno é o nível, o valor da interassistencialidade. Pensa bem nisso, tem lógica. Sim, não, concordo. Eu acho que tem toda a lógica. Agora, então, você pode chegar a um ponto de você ter extrapolações que são mais significativas ou mais ostensivas, né? E que caracterizem por si só, um para um, vamos dizer assim, um bônus, né? Porque tem extrapolações operacionais dessas, né? Banho não, mas olha, energético, não estou falando disso, não. Pode ter 1.000 tipos variados, diferentes, díspares de extrapolação. O bônus também. Você pode receber bônus em 1.000 tipos de moedas diferentes. Tá, mas a extrapolação em si, ela não caracteriza um bônus, necessariamente. Não. Porque você pode ir não crescendo até atingir a massa às vezes crítica. É isso. Às vezes a pessoa precisa receber uma extrapolação para consertar, que está tudo alterado nela. Então ela recebe uma extrapolação para ver se melhora a condição dela. Porque senão, ela não pode nem trabalhar direito, como é que ela vai ter bônus? Sim. Não, no meu caso foi bem isso aí, né? Aí agora, com aquele ganho, por isso que eu estava até escrevendo, o verbete que eu até tentei pôr aí, mas o nome não dizia bem o que era, né? Eu botei como extrapolação para recicladora. Na verdade, é uma que é uma promotora de alguma coisa a mais. E seria o nome certo, seria justamente o bônus, né? Agora, ó, não adianta querer tirar o corpo fora. Existe bonificação, quer dizer, bônus real. Isso. E existe extrapolação real. Sim, a pessoa que tem que ver por ela. Outra coisa, geralmente isso tem que ser aferido ou reconhecido individualmente. A pessoa sentir aquilo para aumentar a responsabilidade dela. Os próprios amparadores fazem isso de propósito. Então, mas é pelo nível de performance que você passa a ter depois de acontecer a extrapolação, né? Que mudou a coisa completamente. Você pode caracterizar, classificar, né? Agora, eu queria pedir uma coisa para você. Vê se você me arranja aquele filme, A Onda. Vocês não têm isso lá, não? Não, a gente já passou, assim. Já passou, pois é. Arranja ele. Eu estava precisando de um exemplar do filme. Não, o Aurélio escreveu sobre o assunto, mas... não, eu quero o filme. Quero o filme para ver. Não, a gente tem cópia do filme, mas a cópia mesmo, original, mesmo, válida, né? Eu não sei, não estou me lembrando quem foi. Acho para vocês mesmo. Quem é que vai arranjar para mim? Aqui, vocês decidem. Olha quem é que vai me dar o bônus do filme. Isso. A onda parapsíquica, né? Quem é que pode me arranjar? Foi você mesmo que me deu, mano. Você pode passar para mim? Então tá. Obrigado. Então, já ganhei um bônus hoje. Não, professor, isso é para fazer assistência para uma pessoa. Coisa séria. Pode ser uma pergunta aqui, professor, com relação a na página 38, amparo extrafísico de função. Por exemplo, o professor Mário está ministrando o curso lá em energometria. Quando ele está ministrando esse curso, ele tem esse amparo extrafísico de função? Amparo extrafísico de função é todo aquele trabalho que uma pessoa tem, por exemplo, o governador, um vereador, o prefeito, o presidente da República, eles têm um amparo extrafísico de função. O problema é que a maioria deles não sabe que eles têm, nem liga para isso, nem dá valor para isso, tem raiva de quem pensa nisso. Então é um problemão. Então eles não recebem nenhum processo dessa contribuição do amparo de função, porque eles são mal intencionados, estão fazendo maracutaia, estão fazendo corrupção, então não tem. Você está entendendo? Agora, do nosso ponto de vista, todo mundo que está fazendo a tarefa do esclarecimento, tem amparo de função naquele trabalho que ela faz. Uma coisa que é impressionante, por exemplo, no Instituto, você tem uma ideia,
Desde que nós criamos o Instituto, com aquela situação toda, a pessoa ia fazer a itinerância. E ela via que a vida dela, enquanto era professor, docente, itinerante, ia para uma cidade lá totalmente diferente, ela estava sozinha. Era só ela e o amparador, não tinha mais ninguém. Ela viu o que era o amparo de função. Aí então a pessoa chegava para ela e falou assim, vem cá, veja como eu estou, eu não quero perder isso, eu vou continuar assim, a viagem acabou, eu quero continuar. Aquilo. Tinha gente que chorava na minha frente. Agora, isso, um monte de mulher e homem, eu vi isso tudo na minha vida aí. Então, a docência itinerante é uma das coisas que mais mostram com evidência na cara da pessoa o que é o amparo extrafísico de função. Porque a pessoa ali, ela é requisitada de tudo quanto é jeito. Todo mundo está atrás dela. E ela não tem ninguém para ela ouvir. Só o amparador. Ela está sozinha. Entendeu o que quer dizer? Outra coisa, no lugar diferente, às vezes aquela cidade já nem conhecia, primeira vez que ela vai lá, o povo é que recebe, vê como é que é. Isso é impressionante, a docência itinerante. Agora, durante muito tempo foi preciso explicar isso tudo, com calma. Agora, teve gente que começou a superar a situação, então eu, às vezes, conforme o mês, nós estudávamos. Nesse mês, quem é que fez mais? Quem alcançou o maior crédito? Entende? Qual era o crédito? É ver quantos alunos aparecia nos cursos que a pessoa dava. Às vezes era impressionante. Tem um cara que foi uma vez numa capital e passou lá 10 dias. Ele atendeu tanta gente, fez tanta coisa, que ele mesmo depois trouxe, naquela ocasião, 10 mil reais de extra da situação toda e deu para o Instituto. O trabalho que o povo fez lá, sabe? Lá longe, na distância. Então, isso tudo nós vimos acontecer. E tinha aquela pessoa que fala assim, não, eu quero ser a maior. Vamos ver como é que eu faço. Quanto tempo eu posso trabalhar nisso? Então, todo mês com a itinerância, até a pessoa dominar o processo. Agora, com isso, muita gente aí cresceu desse modo. Muita gente, é ou não é? É um fato isso aí. Outra coisa, uma boa parte desse povo era tudo da Invex, do Greenvex. Todos eles amadureceram com o tempo. Cresceram muito. Você entendeu, então, o que é o amparo extrafísico de função? Professor Valdo, Sim. aqui em cima no ar, essa questão da docência itinerante, quer dizer, quando o senhor diz isso, é somente para quem dá aula de conscienciologia ou qualquer professor, não, docente itinerante, depende também do que tem é. esse amparo Se ele ensina, de função? por exemplo, coisa de belicismo, ele não vai ter assistência de função, vai ter assédio. Ensina, por exemplo, como fazer uma bomba. Não dá, né? Não, mas... Não, eu nunca dei nenhum curso. Estou falando isso. O processo é esse. Não, olha bem a cosmoética. Não é essa itinerância, não. Eu estou perguntando... Ensina como os filmes americanos, não. Como é que você usa cocaína. Não é o caso. Os filmes americanos ensinam isso tudo, como é que é, uma loucura. Era ensino de ciências, E isso também tem amparo de função, né, Rosa? Rosa dava matemática. Agora, por exemplo, você quer ver um amparo de função? Vamos falar uma coisa bem chã. Aqui, uma condição bem chã que tem amparo de função. Aqueles camaradas da Band, lá da televisão, canal da Bandeirantes, que fizeram o levantamento da Cracolândia em São Paulo. Aquele povo tem assistência. Claro. Vocês já viram? Claro. Eles agora passaram um processo reduzido disso ontem. Depois que passaram vários episódios, eles passaram reduzido. Só uma concentração do negócio. É impressionante como é que São Paulo permite uma coisa daquela, a Cracolândia. E vocês sabem que essa Cracolândia já tem 20 anos. E agora com o Ox está matando todo mundo. Então, aquele povo lá não tem ninguém da época do início. Todos eles já morreram. É outra geração de zumbis. Eles estão chamando o povo de zumbis. Agora, as escolas lá perto já fecharam. Agora, isso é no centro de São Paulo. Esse povo tem. Eles têm assistência. Que é um negócio dos mais bravos que tem em São Paulo.
Agora, é preciso falar com o povo lá de São Paulo. O que é que eles estão esperando? Precisa de levar todos, o governador, os vereadores, o prefeito, todo mundo para visitar a Cracolândia. Não adianta ver só esse filme da Band que eles vão falar, não, isso aí inventaram. O negócio é ir lá e ver. Alguém aqui viu esse filme da Band? Não é impressionante? Uma das piores coisas que eu vi do Brasil em matéria de filme nesses últimos 10 anos. Agora, ó, aquilo está vivo, é dessa semana. O povo está lá daquele jeito. Outra coisa, não há polícia, não há escola, não há nada. Cadê a educação desse país? Cadê o Ministério da Educação? Cadê a educação estadual do Estado de São Paulo? O Estado que tem mais dinheiro, mais abonado. Gente, não há vergonha? Eu falei assim, ainda bem que não tem nenhum estrangeiro que está vendo esse filme comigo. Senão eu não sei onde é que eu ia colocar a cabeça, a cara e tudo mais. De vergonha. Uma vergonha o negócio. Se de ver. Agora, ó, o ideal seria que alguém aqui, ó, telefonasse lá e falasse com eles para fazer esse filme da Cracolândia. Para a gente distribuir isso aí. Eu preciso de ter isso. Ver se eles arranjam esse documentário para nós. Alguém aí que seja da comunicação, dá um jeito lá para nós. Viu? Fazer um filme aí para a gente mostrar a realidade. Agora, ó, vai ter gente que vai vomitar a hora que vê o filme. Se vê o filme inteiro, vai ter gente que vai vomitar. Paulo, esses dias houve uma reportagem na Globo News sobre a Cracolândia. Esses fechamentos da escola, não sei se viu, foi fechado. Foi, mas aquilo é fichinha. Agora, essa série da Bandeirantes é a maior que foi feita nos últimos 10 anos sobre esse assunto. É a melhor coisa. Ontem eles passaram uma síntese rápida do processo mais uma vez. É uma vergonha, gente, o negócio. Foi, não, conversa, tem interlocução, entende? Conversa com a pessoa, vê como é que é. É uma loucura. A análise que é feita ultrapassa toda a psicologia que está por aí. Muito bem feito o filme. Agora, vou te contar, aquilo ali só de filmar, não precisa falar nada, é só filmar. Agora aqui, tenho facilidade de identificar assédios. Isso é bônus parapsíquico? O que pode significar para a minha PROEX? Por que não consigo fazer desassédio? Não é bônus parapsíquico. Se fosse, que negócio é esse? Ele só identifica o assédio e fica nisso. Ó, você está assediado, tchau. Agora, que negócio é esse? O que pode estar faltando? Falta assistência. Sou taxíca e devo tornar-me novamente bradipsíquica? Não. Ampliar tudo. Está tudo danado, hein? Tem 2 erros aqui embaixo. O que a gente faz? Escuta, seria bom se aparecer para a gente dar um banho de loja aqui. Tá? Qualquer coisa você chega assim e fala assim, ó, eu sou aquela pessoa que cometeu 2 gafes e vim aqui para consertar. Pronto, aí a gente dá jeito. Tá certo? É uma moça. Vamos ver o que a gente pode fazer por ela. Vamos ajudar. Vem aqui para a gente ver o que é isso. Qual é a finalidade do umbilico chakra na exteriorização de energias na assistência? Olha, ele ajuda principalmente para você tirar os bloqueios do umbilico chakra das pessoas, porque quase sempre é de 70% a 80% do povo, todo ou mais, tem bloqueio do umbilico chakra. O que o senhor tem a dizer sobre a pessoa que consegue exteriorizar bastante energia por esse chakra? Eu tenho a dizer o seguinte, é preciso ver o que ela está fazendo com essa energia. Como é que é isso? Porque isso aí é o chamado Países Baixos. É preciso examinar isso com calma. Por quê? Isso não é à toa, não. O senhor falou há pouco que ao dessomarmos, levamos somente nossa essência. Isso se a pessoa tiver essência, pois muitos não a têm. O senhor poderia esclarecer? Sim. O caso todo é o seguinte, ela leva aquilo que ela fez na vida de bom, isso é que é a essência dela. Porque tem pessoa que às vezes passou aqui em Brancas Nuas, não fez nada, já não levou nada. Ela vai voltar para a baratosfera de onde ela veio, às vezes até piorando, porque ela vai ter o melex, que é a melancolia extrafísica.
Então, isso que nós estamos chamando de essência. E tem muitos que nem têm essa essência. Por exemplo, a pessoa que mata os outros. Aquele nosso amigo que ficou 11 anos no bem bom aí, que matou a mulher com a maior naturalidade, não fala nada sobre o assunto. Essas pessoas que matam as pessoas brincando e depois não tem nada, não se culpa, não tem remorso, não tem arrependimento, não tem nada disso. Essa não tem nada, não tem essência. Isso é pior do que vegetal. Respondendo ao que ficou em aberto na questão anterior, faz TENEP das 6 às 6h50 da manhã. O que vocês acham? Matei a charada ou não matei? É você que perguntou, matei a charada ou não matei? Em riba da quinta? Logo vi que é. Eu já sei isso, é tanta pergunta que faz aqui, com o tempo você já vê o padrão. Há algum tempo perdi a vontade de comer carne e escolhi o vegetarianismo como forma de alimentação. Associado a isso, me foquei no estudo dos planos extrafísicos através da religião. Tive ampliação das parapercepções, porém no plano da matéria ocorreu uma dificuldade enorme de manutenção. Junto a isso, tive uma fissura anal que não se cura. Pensei em voltar a me alimentar de carne para auxiliar energeticamente o processo de manifestação no plano físico. Há coerência nesse raciocínio? Outra questão, como saber, enquanto se está recebendo o bônus parapsíquico, qual o seu real nível de domínio das parapercepções? Não, primeiro vamos entender uma coisa. Quando você deixou de comer carne que apareceu a fissura, isso aí é uma coisa seríssima. Isso aí mostra que você não compensou a sua alimentação. Os processos da imunologia caíram, não houve mais defesa, o processo aparece. Fissura anal não é coisa à toa. Isso não aparece de uma hora para outra. Isso é porque abaixou tudo. Então, veja, isso aí é muito sério. Você precisa de ver, o mais depressa possível, uma dietista, para estudar direitinho o que você precisa. Agora, essa dietista, o ideal seria você fazer uma série de exames complementares para ver as suas taxas. Sangue, urina, uma opção de coisa. Agora, sobre o bônus parapsíquico. O bônus parapsíquico, a pessoa recebe aquilo dentro do domínio das parapercepções, como nós estamos falando. Agora, o que se passa? Ela pode aumentar o tipo, a qualidade, a extensão e o valor desses bônus. Ela pode receber mais depois do outro. E ela pode, com o tempo, arranjar um amparador fixo com ela. Que isso seria um bônus, vamos dizer, profissional, definitivo, o resto da vida. Isso é que é o ideal. Então é aquela mini peça que tem assistência extrafísica. Ela já é consciente, ela já sabe como é que é, e ela está caminhando para o teleguiamento autocrítico. Outro, o que é necessário realizar além da interassistencialidade para obter o bônus de reagrupamento tipo pandeiro extrafísico? Não, aí o pandeiro, isso existiu não foi por causa de mim, é por causa do serviço que a gente está fazendo, que nós trabalhamos. É um processo, então, do Max Mecanismo, não é meu. O pandeiro não existiu por causa de mim. Eu não tenho essa bola toda, bola cheia, não tem nada a ver com isso. O processo é o trabalho do Max Mecanismo. E a gente participando daquilo. Eu ali era uma peça, como existe um cara que desempenha um papel, eu estava desempenhando uma função. Mas isso não quer dizer. Agora, o processo todo é o seguinte, é você ser uma mini peça, cumprindo aquilo que diz respeito a você, que o Max Mecanismo procura suprir, aumenta o suprimento de assistência a você. Isso é o que importa aqui, no caso, para ficar mais claro de tudo. Okay? Professor, aqui, complementando essa pergunta, na taxologia, na página 38, o senhor comenta como nexo agregada, né? O fato do bônus do coletivo do interlúdio. A Comunex, a comunidade avançada, ela geralmente é um bônus como um todo, ou isso é uma característica mais da interlúdio? A dúvida que é, né? A pessoa chegar lá não é fácil. Você ficar na baratrosfera, ou nessas Comunex, ou que são menos evoluídas, qualquer um chega, não precisa de nenhuma vantagem, ou potencialidade, ou virtude, ou qualquer coisa. Agora, como Comunex mais avançada, já é preciso de ter um gabarito, a ficha, é a FEP. Qual é o saldo da ficha? Aquelas Comunex que o senhor comenta ali de Minas Gerais, algumas delas,
Sim, Seria, a Assunção, por exemplo, seria um bônus da região também ou não? Não, todo lado tem. Eu só sei dessa porque eu morava lá, né? Então, o que passa perto de mim, eu procuro ver. Às vezes eu peço. Mas todo lado tem alguma Comunex, de algum modo. É muita coisa que tem nesse sentido. A gente não sabe onde são, como é que é. Não existe um mapeamento das Comunex. Se saber com calma. E outra coisa, quem tem mapeamento real mesmo, às vezes nem o evoluciólogo não tem. Quem tem é Serenão. Então, nesse caso aqui, é um caso específico onde a evolução intrafísica, a CCI, por exemplo, apoiou na criação do interlúdio. Agora, ó, a Assunção, por exemplo, ela é muito mais especializada em processo de renascimento, ressoma. Por exemplo, a interlúdio, eu comparando isso tudo, a interlúdio é superior à Assunção, é superior ao pandeiro que nós fazíamos, que era um negócio efêmero, e é superior também ao pombal, que eu estive lá. A interlúdio. Dessas 4 aqui, a interlúdio é mais evoluída, tem mais coisa. Então, não dá para... Por exemplo, a Assunção nunca teve centrais extrafísicas assim de monta, coisa para valer. A ligação da Comunex com a área intrafísica que ela está sobrepairando, ela é devido ao que principalmente? Aqui no caso fica bem claro. É o trabalho, tudo é um processo de trabalho de interassistencialidade evolutiva cosmoética. Se tem, a coisa caminha. Se tem, aquilo se mantém e se expande. Tudo, olha isso. Interassistencialidade cosmoética evolutiva. Agora, tudo isso depende do maxi-mecanismo interassistencial. O resto tudo é conversa. Então aí, ó, acaba tudo, porque as coisas são muito técnicas, evolutivamente, a paratecnologia. São tudo óbvios, os processos são claros. Não tem por onde forçar a barra. Ou é ou não é. A interlúdio tem as 3 centrais? Eu penso que agora tem. Eu sei que eles estavam preparando umas coisas lá nesse sentido, mas eu não sei porque eu estou muito ocupado aqui com as coisas, estou por fora disso. Ninguém me falou nada, mas o caminho vai ser esse. É inevitável. Uma outra coisa. Lá já estavam também preparando o processo para fazer uma parapsicoteca violenta. Na instalação de... Agora, outra coisa séria que eu quero dizer para vocês. Muitas coisas de vocês vão ficar registradas lá. Vocês olham bem a vida de vocês. Olha bem aquela posição. Em qualquer posição que eu esteja, eu posso estar com o traseiro de fora. Olha bem que vocês vão ficar lá. E não adianta tapear. Você já pensou? O Lost vai para lá e começa a ver todo satisfeito. E aí fala uma batatada qualquer, fala assim, espera. Não foi isso que a gente viu. Tem um registro seu aqui. Tem umas fotos suas. Tem uns filmes seus. Tem alguma gradação? Tem assim uma ordem de instalação de centrais extrafísicas ou depende do mater pensene? A ordem é uma coisa só, a funcionalidade. Depende do mater pensene da Comunex. Dentro desse processo que eu falei, interassistencialidade, cosmoética, evolutiva do maxi-mecanismo. Então a prioridade depende disso. Cada lugar é de um jeito, né? Não tem nada igual. Eu noto, por exemplo, que a interlúdio não tem assim aquilo que eu poderia chamar charme holopensênico do pombal. Ela não tem. Não é. É porque o pombal é antigo, foi construído tipo cidade do Flash Gordon, aquelas coisas todas e tal. Então é outra coisa, tem um charme artístico. Você está entendendo? Então, muita gente chega lá e baba, né? Ou para-baba, né? Tem que levar um para-babadouro, entende? A pessoa segurar. Mas isso é relativo. Com o tempo, a gente não sabe o que é que pode ter, né? A situação é essa. Que aí ainda não dá para fazer isso. Só ter volitadores. Muito embora a maioria que vai lá já consegue isso. Mas eles não podem forçar a barra. Agora, o pombal já era feito assim também, como um processo de defesa, de prevenção, profilaxia. Lá foi feito por causa disso. Entende? Mas agora, em compensação, aqui o nível intelectual, ó,
Lá é muito de enfermagem. Aqui já é de paramedicina. Você entendeu a diferença? Muito diferente. Olha bem que é. Então, por exemplo, na enfermagem, né, tem muita coisa. Chega no quarto do doente e coloca uma foto da fazenda, que ele está com saudade, então põe a foto da fazenda na parede. É assim, tem opção de coisa. Você faz um ambiente adequado, entende? Traz umas flores, que é da casa dentro do jardim dele, ó, foi colhida hoje no seu jardim, está aqui e tal. Embora não pode deixar muito tempo, porque flor dentro de quarto não faz bem para a pessoa. Mas o que é? O que consiste essa preparação para receber central extrafísica e receber a parapsicoteca no lugar como o interlúdio? Aí, no caso, é por causa do processo, que a interlúdio está mexendo com o curso intermissivo. O curso intermissivo, ele é cosmovisiológico, ele é panorâmico, ele é abrangente, ele é generalista, ele é atacadista. O que mais você quer que fale? Ele tem tudo. Que mexe com o processo do cosmos e da vida da pessoa, é consciência e evolução do cosmos. Então ele vai ter que ter tudo. Agora você veja, a Assunção é mais trabalho para a pessoa que dessoma, ou que ressoma. Lá o Pombal, era também isso, mas era um processo também, como se fosse assim, um spa para o povo que precisava de fazer recolhimento, de melhoria, a pessoa que está depois de algum trauma, uma tragédia, uma coisa, então ela se refaz. Como é que chama isso em medicina? Tem um nome. Entende? Então isso tudo tem a situação. Entende? Varia de caso para caso. Mas assim, você pode falar mais como é o processo exatamente disso? Como isso vai sendo preparado? Ou vem as consciências que são especializadas nisso e vão mexendo na história. E vem as pessoas do tipo assim da Veronesa, que são especializadas na parasubstancialidade extrafísica. Então eles vão fazer no ambiente. Entende? O processo todo é esse. Agora, o problema é que aonde fica, de que modo que é a defesa daquilo, tudo isso é importante. O senhor falou agora que o Pombal era mais charmoso. Do ponto de vista de Não, charmoso assim, para o povo que está entendendo da arte. Tá. Não, o que eu queria pensar assim, da parte estética. O povo, por exemplo, do canal 41. Tá, entendi. Aí você gostar mais. Então, do ponto, se eu fosse considerar a parte estética, aí a parte estética vai depender dos parâmetros que eu vou adotar para medir, né? Porque aí a interlúdio vai ter um tipo de estética e a Pombal vai ter outra, é isso? Estou falando de estética mesmo. Pombal já tem outra, a interlúdio está criando dela. Entendeu como é que é? Pombal já tem a dela. Quando você falou lá é de enfermagem, aqui é de paramedicina, você estava se referindo a quê? Que eu não entendi. Como é que eu não entendi isso aí? Você falou lá é para enfermagem, aqui para a medicina. Quais as comunidades que eu não peguei? A enfermagem lá é que cuida das pessoas que estão assim, depois de um trauma, estão em convalescência, estão numa fase de recuperação, é o spa. Então é um processo muito assim, vamos dizer, de restauração consciencial. Agora aqui não, é um processo de evolução consciencial. Já é medicina, lá é enfermagem, aqui é medicina. Comparando com o interlúdio. Pombal e interlúdio, é isso. O que tem? Qualquer um desses, tudo é assim. O Pombal, por exemplo, era muito em restauração. Entende? Agora, um monte de gente. É o jeito, é o trabalho, é o objetivo. Pensa bem que você vai ver a diferença. Agora, a interlúdio não. É mais assim, como se fosse um big, um campus. Super universitário, enorme da situação. É isso que eles vão construir. Ainda não é tudo assim, não, está começando. Isso aí varia, depende, demora. Mas interlúdio, ele vamos dizer, ele tem uma variedade de coisas bem maiores. O interlúdio também. A tendência é. Você falou que lá pode haver também, não haver volitação, dependendo do. Não, depende do que a pessoa quer, tem que ter de tudo. É o pós-fisiológico.
Não é uma coisa só. Entende? Professor, aqui a Débora. O senhor comentou que muitas de nossas coisas vão ficar registradas lá, no interlúdio. Não, porque esse povo está aparecendo aqui. Se tem contato com a gente, está sendo registrado. Alguma coisa vai. Aquele que aparecer as coisas dele, qualquer nota biográfica deles, vai aparecer também da gente. Então, você pensou, o Roberto aí já deve estar lá, fixado. Não, é um cara lá que trabalhava com os dicionários, é um doido com isso, trabalha com a internet, dia e noite caladão, tal. Mas o cara é bom, faz assistência, é médico e tal, está lá. E aparece a cara. Então, vai. Tudo isso é possível, está lá. Gente, pensa bem, quando vocês vão fazer um arquivo de qualquer coisa, tudo isso não pode ser feito? Agora, pensa bem lá o que é que não tem. Agora, só o que interessa. Agora, eu desejaria que todos vocês aparecessem lá, para eu examinar bem daqui uns tempos, para ver como é que é. O que é que teve? Poderia... escanear tudo. Isso poderia ser tipo estudo de caso? Eles poderiam estar fazendo Tudo estudo tem de caso. estudo de caso. E isso ainda é pequeno. Isso aí é pequeno. Não é estudo de caso. É estudo da multidão, da humanidade, da população, da demografia, sei lá o quê. Põe coisa nisso. Está entendendo? Põe caso nisso. É aquilo que a gente chama de paracasuística. A coisa mais séria. Lá eles teriam acesso às retropersonalidades consecutivas desse povo para poder fazer esse cotejo? Você acha que isso é possível na análise da consciência? Não, tem, mas por enquanto eles não pensam nisso. Ainda não. É muito cedo, tem muita coisa que eles ainda não podem entrar. Né? Agora, a pessoa vai tirando as ilações por elas mesmas. Né? Ela vê aquilo e começa a ter muita inspiração. Eu digo porque eles agora, do jeito que eles estão fazendo lá, o negócio está muito aceso, está muito agudo. Entende? Matéria de ouro pensando. Agora, o que eu quero é o seguinte, que eu pedi para eles, vamos trabalhar, minha gente. Dê tudo que vocês podem, eu agradeço antecipadamente, para que isso seja o campus mais forte do curso intermissivo. Agora, essa isso parte... é que seria o ideal. Porque melhorando lá, melhora aqui. A repercussão, micro-ondas, as ondas vão aumentando, micro-ondas. Essa parte da parapsicoteca é o AIEC que está mais mexendo com isso? Não, ele é um dos que estão trabalhando, mas tem gente superior aí, tem evoluciólogo, tem um monte de gente. Ok, obrigado. Esse povo que de vez em quando escorrega, espirra por aqui, por exemplo, o caso do Hércules, esse negócio todo, isso tudo é por causa do trabalho de lá. Tudo já é uma espécie de consequência. Vamos dizer, bônus, né? Dividendo o assunto. É consequência do processo, efeito, para efeitos do processo. Isso é inevitável. Então a gente podia dizer que essa questão do Hércules poderia ser um bônus? Ele chegar aqui e trabalhar até um certo ponto foi porque envolveu todo mundo. Se fosse em outra circunstância, outro contexto, às vezes não teria chance de vir aqui. Mesmo que ele quisesse. E outra coisa, o negócio ficou tão óbvio, como é que eu falei nele antes de saber as coisas todas? Tudo é por causa dele. E o que o senhor tem visto mais dele? Assim, que eu lembro que o senhor disse assim que não conhecia ele direito, né? Não. E ele disse, eu conheço você muito bem. Conhecia, porque olha aqui, eu do lado de lá, eu fazia isso, eles agora estão descontando em cima de mim. E o que o senhor tem, assim, captado mais dele? O senhor tem encontrado com ele? Como é que é? Não, ultimamente eu não tenho, porque ele está trabalhando aí com as coisas dele, eu não sei como é que é. Está ajudando aí um monte de coisas. O povo está muito ocupado, eu também estou muito ocupado pelo meu lado. Eu estou muito satisfeito que a última que eu vi foi a monja, numa boa, né? Então isso já valeu, abriu o caminho, então eu comecei a trabalhar mais. Veja, o trabalho que eu estava lá para fazer, eu estava esperando demorar e não sei quanto tempo, praticamente eu terminei hoje, de madrugada.
Então, a gente, pelo trabalho do Hércules, a gente pode dizer que ele pode ter uma hipótese de que ele foi um empreendedor, né, evolutivo, ou está sendo Não, nessa ele físico? tem uma ficha do passado dele sobre uma opção de coisa. E outra coisa, para mim, ele teve acidente de percurso sério na vida dele. Certo. Isso tudo deve ter influído no processo da ficha dele. A gente não sabe o que aconteceu nesse ínterim. Você está entendendo? Aquela fase, aquele período. Então é preciso ver o que deu. Agora, que ele está bem dentro da questão de energia, está. Ele é dos caras bons em matéria de movimentação, mobilização de energia. Sabe exercer o processo. Certo. E essa questão dele estar surgindo agora, quer dizer, né, podendo se mostrar, tem a ver também com a questão desse período, desse acidente de percurso? Tem a ver com essa... Tem, porque ele já superou isso. Superou? Ele passou o gargalo. Certo. Isso tudo aí tem. Pelo seguinte, a vida dele clefou, né? Ele tinha plano que não conseguiu fazer. Agora, tudo tem sua razão de ser. E mais uma pergunta, agora a senhora abriu, em relação ao Grupo Karma. A questão dele é bem assim, interessante na questão Grupo Karma. E ele tem relação com esse povo aqui que mexe conosco. Tem uma porção aqui que é tudo da Itália, né? Da Itália. Não é só a veronesa, não, tem mais gente. Entende? Outra coisa, a Ana, que é aquela senhora que morreu na minha cama, sabe, que tinha um bócio enorme aqui, ó, papão aqui, ó, e que depois eu a vi, eles recebendo a comemoração de recepção dela extrafisicamente. Eu saí do corpo, eles me levaram lá para eu ver. Eu e o Talmal vimos o negócio de perto. Ela tinha sido uma condessa italiana. Agora, ela era preta, retinta, não usava nem chinelo, andava descalço. Cozinhava como uma deusa, que ela tinha boas energias. E tinha um bócio enorme. E era chagásica. Ela tinha uma cardiopatia chagásica. Então ela ia morrer logo. Quando ela chegou, que eu a vi, eu fiz no meu consultório, examinei e falei assim, você não tem muito tempo de vida, não. Isso aqui não tem mais jeito, porque a cardiopatia já caminhou demais. Coração maior do que, sabe, uma pirâmide. Aquele negócio enorme. E ela, daquele jeito. E eu perguntava as coisas, tudo ela falava do Chaves, da situação toda. E com um bócio também enorme. Na idade dela, então o que eu fiz? Comecei a ajudá-la naquilo tudo que podia, mas ela não quis me deixar mais. O negócio do passado dela, ela ouviu o galo cantar, não sabia o ano. O que eu era, como é que era, o que tinha em relação com ela. Então eu falei assim, não, eu quero ficar perto do senhor. Não posso deixar isso nunca mais. É pro resto da minha vida. Aí nós fomos tratados do filho dela, do cachorro dela, depois que ela morreu, as coisas todas. Gente que tratou dela tudo. Agora, depois que ela dessomou esse negócio todo, passa a temporada, quando eu estou lá, numa tarde, porque os horários de lá não coincidem com a gente. Numa tarde, quando eu chegava, eu disse, vai lá para a cama e deita, relaxa, e você vai ver uma coisa. Aí eu saí do corpo com ele, nós fomos lá, eles estavam fazendo a recepção dela. Agora, aquilo era impressionante. O nível dela, como é que era. E ela não tinha estudado nada, ela era analfabeta. Entende? Agora, o Chico gostava muito dela também. Mas ela teve um attachment comigo, por causa do passado, ela não entendia o que era. Agora, eu cuidei do filho dela, as coisas todas depois, a gente encaminhou. O Brinquinho, que era o cachorro dela, levamos lá para nós, para viver com a gente. Sabe? Tudo a gente cuidou. Agora, essa condessa italiana. Agora, eu desconfiava das coisas, mas não sabia de nada. Agora, o dia que eu tive aquilo, que eu voltei e comecei a falar isso para minha mãe e para o Chico, houve um choro geral, todo mundo lá com o negócio. Choro perante ela. Quem é que era, como é que era. Agora, ela fazia comida, aquela comida que você nunca comeu, que não gostava, que não presta. A Ana ia fazer, ficava uma delícia, falava, bolas, você ficava enamorado pela comida o resto da vida. Uma loucura o processo de energia dela.
Agora, eu vi isso no consultório, então comecei a atender tudo que eu podia, ajudar, tal. E ela acabou lá em casa, né? Ela que, não, eu vou fazer a comida sua, o resto da vez, não, a minha não, vamos fazer para todo mundo com quem eu vivo. Então, e aí foi lá para casa. Agora ela falou assim, eu quero morrer trabalhando aqui com você. Eu não quero ir para minha casa. E ela acabou morrendo mesmo. Porque ela estava no finzinho. Você sabe como é que é o processo Chagas, não é fácil. E ela já chegou já em pregas baratas. Agora, Chagas, com o processo da tireoide, o processo de divórcio. Agora, ela não tinha base down, não tinha nada aquele negócio não, base down, não tem não. Tinha não. Agora, ela tinha a sabedoria dela. A sabedoria, que se chama da ignorância, é a chamada santa ignorância ao contrário. Entende? Ela era muito lógica dentro da filosofia popular dela. Era impressionante a Ana. Eu, às vezes, chamava a Ana e pedia a opinião dela perante os outros. É em cima do lance ali, ó. E a conversa dela bem popular, você está entendendo? Porque ela não sabia nada. Aquilo era impressionante. De vez em quando dava um impacto. Chegava aquelas donas toda granfina de São Paulo, cheia de coisinha, de tremeliques, tá. Então, às vezes, eu li uma coisa, então eu falava, Ana, vem cá, o que você acha desse caso aqui dela? Veja, ó, o caso aqui. A Ana em cima do lance, a dona... Aí todo mundo ficava gostando dela, você está entendendo como é que é pela situação? Agora, lembre-se disso, não adiantava pedir para ela para andar de sapato ou de chinelo, era descalço. Analfabeta, era preta retinta, dessas que o preto, sabe, reluzia, tudo limpo, um pano na cabeça, você está entendendo? E um bosque enorme, presta atenção. Valdo, tudo indica que ela escolheu mais ou menos passar por isso em função dessa vida de condessa? Foi. Como é que foi isso? E ali ela conseguiu redimir o negócio todo, porque ela ajudou todo mundo. A Ana fez assistência para os outros, dentro das possibilidades de assistência dela, a vida toda até morrer. Agora, outra coisa que a gente estava conversando uma vez, ela extrafisicamente ainda aparentava o bócio. Sim. Então isso também é de caso pensado, fazendo uma analogia com o serenão lá. Porque é o seguinte, ela não queria renovar nem nada, ela veio do jeito que estava. Por exemplo, eu depois vi isso, muitas vezes, com o rehumanizador. Pois é. Ele aparecia do mesmo jeito. É a mesma Eles querem para dar um impacto, né? É um processo de dar um exemplo da situação. Para impacto terapia. Agora, ela era uma estrela, extrafisicamente. Impressionante. Você há de ver a recepção do povo em torno dela. Agora, eram umas coisas que ela devia de fazer, que ela, na condição de condessa, não conseguiu, que dizia respeito à plebe. Por isso que ela veio para a plebe, para ajudar a própria plebe. Entende? Agora, quando ela apareceu lá, o enumerador já tinha me falado, e o Talmal também, das questões dela. Mas eles não deram os detalhes. Sim. Mas falaram, olha, ela está aqui no fim de provação. E ela está ótima. É nota 10. Você está entendendo? A tendência agora, você acha que na próxima vida ela pode chegar na diversidade? Não, a próxima dela, para mim, ela vai ser ela vai ter um trabalho específico das coisas dela. Agora, eu não sei se isso vai ser no Brasil. Eu não sei se já começou, porque às vezes já ressomou. Isso que eu estou falando aqui já vão para quase 50 anos. Sim, década de 60, 50. O caso é que talvez ela tivesse voltado para a Itália. Foi isso que, na ocasião, eu e o Talmal supomos. Era suposição nossa. Especulou. E o senhor tem ideia de que tipo de trabalho, professor Valdo? Que tipo de trabalho o senhor tem ideia? Que tipo de trabalho? O trabalho dela agora vai ser intensificação de assistência, né? Eu acho que ela vai caminhar fácil para mexer com TENEPS, OFIEX, semiconsciex, para chegar ao processo de evoluciologia. E outra coisa, ela tem, vamos dizer assim, uma plateia extrafísica impressionante que ela criou. Eu sei por causa da comemoração que fizeram para ela. Aquilo é uma loucura. Essas comemorações extrafísicas, elas mostram muito a realidade das pessoas, como é que são. Consciência, né? Mostra a realidade. O negócio é um impacto que a gente recebe, sabe? Não é fácil, não. Agora, eu vejo que ela... Então, por exemplo,
Não adianta esse negócio da pessoa se transformar em santa aqui, com 1 milhão de coisas. Não adianta. Se de ver a ficha da pessoa. Entende? Sim. Ela, por exemplo, ali daquele jeito, quem é que ia transformar em santa? No entanto, ela era mais santa do que esse povo que esse povo é santo. Devido ao quê? Esclarecimento, a hiperacuidade, a holomaturidade dela, o nível. E ela soube usar essas questões de condessa como coisa positiva, né? Porque ela tinha essas coisas de dizer determinadas coisas tão... E outra coisa, ela ajudava tudo que podia, a todo mundo, e calada. Ela não apresentava. Então, ela fazia a verbação sem expor a parte final da verbação, ela não falava. É só a primeira parte. Está entendendo? Isso é impressionante. Agora, eu falava, de vez em quando, eu chamava as pessoas, que eu tinha confiança de alguma coisa, e falava assim, eu vou apresentar uma pessoa para você assim, assim. Não fique impressionado com a aparência dela. E o que você vai ver de cara? Olha a consciência que está aí dentro. E eu falava, o espírito encarnado que está aí. Veja bem quem é. As pessoas ficavam impressionadas pela situação dela. Alguns traziam, davam presente para ela, tudo. Às vezes o presente era muito bom, ela dava para os outros que não usavam. Se desse um vestido muito bacana, na mesma hora a gente já sabia, já ia dar. Ela ia atrás da mocinha, não sei o que seria bom usar, pronto, ia lá e dava. Não usava nada. Entende? Era o jeito dela, o nível que ela chegou, aquele jeito. Cada um arranja um modo de reagir que funciona mais, que dá mais resultado. Ela arranjou o modus, que é, sob certo aspecto, é aquilo que a gente chama de estilo. Ela tinha um estilo para funcionar dentro da assistência dela. Entende? E fora de série esse estilo. O problema era esse. Ô, gente, então, nós estamos aqui, chegando aqui no meu horário. Eu agradeço muito a todos. Desejo maior nova semana para todo mundo, que começa amanhã. Né? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 116 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 58 votos presenciais e 10 votos online. Hoje os recados são da Eliana e da Laisa sobre o Congresso de Serenologia, o João sobre o Simpósio Democracia Direta, o Alexandre sobre o Festival Cognópolis, William sobre a Semana de Reeducação e o Loche sobre o Congresso de Intermissivistas. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje é o dia do sorteio dos brindes, né, do mês de maio, do programa Amigos da Enciclopédia. O primeiro brinde é um livro Onde a Religião Termina. O segundo brinde é uma vaga no Simpósio Internacional de Democracia Direta, vai ocorrer aqui em Foz, dia 3, 4, 5 e 6 de junho. E o terceiro brinde é um tablet da Amazon, um Kindle. Tá? Então nós temos uma lista aqui, atualizada hoje, de 378 amigos da enciclopédia. Inclusive um amigo que fez inscrição hoje, nosso amigo o Jefferson Luiz Gomes de Goiânia, já está na lista, né? O novo amigo, o último. Então nós realizamos o sorteio agora há pouco, para ganhar o tempo, na presença de pessoas aqui do grupo. E nós temos aqui o resultado, vamos anunciar. Então, o livro, Onde a Religião Termina, quem ganhou foi a Sônia Regina Almeida de Curitiba. Sônia Regina Almeida de Curitiba. A vaga no Simpósio Internacional de Democracia Direta, quem ganhou foi a Maria do Carmo Benini Maganha, de Pirassununga, São Paulo. Maria do Carmo Benini Maganha, Pirassununga, São Paulo. E o terceiro prêmio aqui, que é o prêmio do trimestre aqui, que é um Kindle da Amazon, quem ganhou foi o Rodolfo Calten Neto, de Foz do Iguaçu. Rodolfo. Não está presente aqui. Então, Rodolfo Calten Neto ganhou o tablet da Amazon. Nós entraremos em contato com esse pessoal. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. A Sinvex e a ARAC fazem uma última chamada para o 9º Sinvex, Congresso Internacional de Inversão Existencial, e o primeiro CIS, Congresso Internacional de Serenologia.
Estamos a 24 dias do evento, que ocorrerá de 23 a 26 de junho, na Cognópolis Pedra Azul, no campus da Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Até o momento, temos confirmado a participação de pesquisadores e voluntários do CAEC, do Discernimento, da OIC, do Amigos da Enciclopédia, IPC, IAC, além da própria Sinvex e Aracê. Ao se inscrever nesse evento, você ajudará a materializar a Enciclopédia da Conscienciologia e o Laboratório Serenário, que está sendo construído no campus de Invexologia em Foz do Iguaçu. Mais informações, favor mandar e-mail para cis@arac.org, cursos@sinvexes.org. Hoje também faríamos um sorteio de uma inscrição nos 2 eventos, mas para otimizar a participação de mais pessoas, resolvemos transferir esse sorteio para o próximo domingo, dia 5 de junho, ao final da tertúlia. Então, para participar, você pode vir à tertúlia ou mandar um e-mail para cursos@sinvexes.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar todos, tertulianos e teletertulianos, para o primeiro simpósio de democracia direta que vai ocorrer aqui no Discernimento no final de semana próximo. Eu acho importante os cognopolitas, principalmente, participarem desse evento, para, em primeiro lugar, reforçar o holopensene da questão política e buscar uma condição mais saudável dentro do que nós estamos observando na política brasileira, principalmente. Então, nós estamos aí convidando a todos, nós temos uma semana ainda para fazer as inscrições. Eu acho que vale a pena participar, a gente precisa se qualificar e aumentar a nossa consciência política também. Então, a gente conta com todos os interessados no tema da política, da maturação, da maturidade da política, para engrossar e participar desse debate. Vai ser no Discernimento, no próximo final de semana, vão ser sexta, sábado e domingo. E no domingo à tarde nós vamos ter, então, o Conselho dos 500, que também está dentro desse conjunto de eventos. Então, quem tiver relação com a política, com a consciência política, com a, vamos dizer assim, a maturidade desse tema, eu acho que vale a pena refletir e se inscrever para esse evento. Então, nós contamos com todos aí os interessados. Obrigado. Pessoal, nós estamos aqui para convidar interessados a participar na organização do 2º Festival de Inverno da Cognópolis. Ele vai ocorrer na última semana de julho e desta vez ele vai durar uma semana, tá? Nós vamos ter oficina de fotografia, de teatro, música, desenho. Vamos ter também uma roda de memória. Novamente, nós vamos ter a edição da Feira Cognopolita, onde nós já tivemos no final do ano, foi muito interessante. E algumas outras novidades ainda estão a confirmar. Nós estamos abertos a sugestões para incrementar o nosso festival de inverno. O objetivo do festival é fortalecer a convivialidade do Cognopolita e, de uma certa forma, promover uma maior interação com a comunidade de entorno da Cognópolis, ok? Vocês podem ter mais informações e quem se disponibilizar a participar da organização, basta enviar um e-mail para receptivo@discernimentum.org. E o Marcos vai fazer um convite que tem a ver com o Festival de Inverno. Então, pessoal, é que hoje é dia de encontro musical à noite, né? Não tem cineclube. Então eu ia convidar para quem quiser participar da apresentação de talentos, né? Que é mais uma brincadeira de calouros, o pessoal se confraternizar mais. Ou aparecer hoje à noite, né? Ou quem não puder, quem não estiver indo já por causa do horário, entrar em contato com a gente, pode ser respondendo o e-mail que a gente disparou, né? De ontem para hoje, dizendo mais ou menos qual seria a disponibilidade de horário durante a semana, como a gente fez ano passado, para quem se lembra. Ou quarta ou quinta-feira, por exemplo, tá? Para a gente, mais ou menos, que entrosar o pessoal para o dia, tá? Então eu espero, por quem puder ir, quem não puder, responder para a gente por e-mail. E também tem atividade de ping-pong hoje, para quem quiser descontrair um pouco do estresse da semana, tá? A gente está jogando lá, ou se não tiver ninguém, pode pegar os acessórios lá na guarita do discernimento, tá? Obrigado. Não pareça. Olá, pessoal. Alô? Alô? Olá, pessoal. Nós vamos ter esse ano, em outubro, a segunda semana da reeducação, coincidindo com os 10 dias de ciência
conscienciológica. Então, você que está em casa agora acompanhando aqui o nosso comunicado, você pode abrir a sua agenda do Outlook ou o seu calendário aí do Windows e acompanhar lá a semana do dia 7 a 16 de outubro. Essa semana nós temos um feriado, que é o dia 12, e a semana inteira nós teremos atividades aqui voltadas para o professor de Conscienciologia e aqueles interessados na ciência conscienciológica e também no Congresso de Verponologia. Então você pode vir para cá no dia 7, participa da jornada de educação. No dia 10 e 11, que são segunda e terça, você vai ter a possibilidade de fazer uma série de cursos que são paralelos, voltados ao professor, ao docente de Conscienciologia. Na quarta-feira, curso com o professor Marcelo da Luz, profilaxia das abordagens dogmáticas. Na quinta-feira, fundamentos da cientificidade. E depois você participa do Congresso de Verponologia. Então, uma semana fora de série. Organize a sua agenda para você estar aqui conosco. Mais informações, contato@reaprendência.org. Lembrando que reaprendência se escreve com T. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Gostaríamos aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas. O congresso se realizará aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento, entre os dias 22 e 24 de julho. E nós teremos uma série de conferências e atividades relacionadas ao curso intermissivo. Só para citar algumas, no dia 22, na sexta-feira, nós vamos ter um curso com o professor Valdo, um curso inédito sobre a condição do intermissivista. Nós também teremos uma teleconferência durante o evento com o professor Wagner Alegrete, que vai falar sobre retrocognição do curso intermissivo. Também teremos uma oficina parapsíquica com o professor Mário Oliveira. Teremos, dentre as conferências, o tema Invex e dupla evolutiva, com uma dupla evolutiva que é o professor Alexandre Nonato e a professora Viviane Ribeiro. Teremos também a professora Malu Balona abordando a temática da síndrome do estrangeiro, dentre outras atividades. Então vale a pena aí todo mundo se organizar para estar aqui entre os dias 22 e 24 de julho no primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas. Obrigado. E o verbete eleito para amanhã é o amigo comum, a especialidade conviviologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.